seguinte pergunta, né? Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz: quem é o meu próximo? Né? E aí vem essa parábola maravilhosa, gente, que ela tem um sentido literal, mas ela tem um sentido muito profundo para a gente refletir sobre nós mesmos, tudo bem? Sobre nós mesmos, ok? Então ele diz, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ok? Então, o homem velho que há dentro da gente, o homem velho que está dentro da gente, com crenças negativas, com crenças limitantes, ok? Com conceitos errados que aprendeu, ok? Muitas vezes ele, para compensar as suas dificuldades, se entrega ao vício. Muitas vezes a vida dele é indiferença. Tem um homem velho dentro da gente que a gente precisa modificar. Então, esse homem velho que tem dentro da gente, aquilo que a gente tem ainda, que ainda não melhorou, ou o nosso Caim, tá certo? Quando ele desce, quando a gente desce, né, de um patamar, ok? De um estado emocional positivo para um estado emocional negativo, tudo nos ataca dentro da gente, ok? Então, por isso que ele falou, desci de Jerusalém para Jericó, os ladrões todinhos, ladrões da angústia, que tira a nossa vitalidade, né? Os ladrões do medo dentro da gente, deixa a gente totalmente ferido emocionalmente e quase morto. Então, não só no sentido literal, mas também dentro da gente. Todas as vezes que tu desce o teu padrão mental para negativo, ressoa dentro de ti as coisas negativas que tu criaste ao longo da vida. É o teu homem velho e ele vai cair, ele vai ficar semi-morto, ele vai ser uma pessoa desanimada, ele vai ser uma pessoa que não tem sentido de vida, ele vai perder os sonhos, ele vai se sentir machucada, ele vai se sentir não merecedora, ele vai se sentir incapacitada. Isso é cair em poder dos ladrões que estão dentro da gente. Estamos entendidos? Os ladrões. Alguma dúvida sobre os ladrões que estão dentro da gente? Direitinho? Ok? Deixado. A incredulidade é um ladrão? Está onde? Dentro da gente. A incredulidade é um ladrão. Tá certo? Quando ele ataca, ele te deixa como? No chão, morto. Tu consegue, Tarcísio? Não consigo não. Está tudo ruim. Morto, paralisado. A paralisação emocional por conta desse ladrão. E vem todos, não vem só ele não. Vem a incredulidade, vem as incertezas, vem as angústias. Então os ladrões estão dentro da gente. Quando a gente desce de um padrão mental positivo para um padrão mental negativo. O que é descer de um padrão mental positivo para um padrão mental negativo? É muito fácil. É só ficar com raiva. É porque vocês nunca ficaram, já ficaram com raiva? Vocês já ficaram com raiva? Difícil, mas ficaram, né? Então, quando você fica com raiva, tu desce de um padrão para outro. Fica com raiva para tu ver. Tu vai começar a ficar angustiado, vai começar a ficar diferente, vai começar a se perder, tá certo? Ok? Exatamente. Entendido? O que é cair em poder do ladrão? Então, todas as vezes que eu mudo meu padrão mental positivo para o negativo, eu acesso o que eu tenho ainda de ruim, que precisa ser melhorado. Entendemos aqui? Está claro? Tudo bem? Tá bom, mas olha só o que diz aqui, olha a simbologia maravilhosa, né? Porque o bom samaritano, eu estou colocando aqui como a nossa energia positiva, como o nosso eu divino, ok? Como as nossas virtudes que a gente tem, as nossas forças que a gente tem, né? Porque o samaritano lá daquela época, ele era para a sociedade lá da Palestina, um homem aí não tão, meio assim, preconceito, cheio de dificuldade. Os judeus não gostavam dos samaritanos, apesar de eles serem judeus, ok? Moravam na Samaria, tudo bem? Então Jesus usou, tá certo? Exatamente essa figura, ok? Para quê? Projetando a criatura humana no amanhã, tá certo? Tu é um samaritano, ok? Não busca que o mundo vai, ok? Entender o teu perdão, as tuas virtudes. Se tu perdoar, ele vai dizer assim: nossa, besta, bestado. Ele não vai entender.
Ele não vai entender. O bom samaritano, ok, é um projeto maravilhoso do homem de bem que tem que estar dentro de nós. É o homem do mundo regenerado. É aquele que verdadeiramente desperta para a vida e procura viver de acordo com a lei de Deus. Essa é o propósito de Jesus quando fala do bom samaritano. Alguém que, pela caridade, ele pode se elevar, ok? E se colocar numa posição melhor diante de si mesmo, diante da vida, né? Vamos embora. Então, olha só. Aconteceu que em seguida, um sacerdote descendo pelo mesmo caminho. O sacerdote está descendo também? Tá. O que ele pode fazer? Nada. Nada. Ele está descendo, ok? Ele tá descendo do padrão mental dele, ok? Nada. A pessoa com raiva ajuda quem? Ninguém. Pessoa chateada, insatisfeita, ajuda quem? Ninguém. Ele está descendo também, ok? E o que é que ele representa para nós? Representa muitas vezes o conhecimento religioso sem uma prática. Tem uma prática. Dentro da gente, muitas vezes, tem um sacerdote. Que sacerdote é esse que está dentro da gente, Tarcísio? Tudo que a gente conhece a respeito da religião, mas não tem prática. Que não é o nosso caso, aqui todos nós praticamos, tá certo? Mas tem gente que só conhece, não pratica, tá certo? Não tem prática. Então, não tem prática, só tem conhecimento, ok? O meu homem velho que está semi-morto, ok? O conhecimento religioso que eu tenho por não ter prática não é capaz de me levantar, me colocar num padrão novo de vida. Vou repetir de novo. Entrando nos dois viés, olha, emocionalmente falando. Todo o meu conhecimento religioso, às vezes, quando eu estou no chão, em função das minhas dificuldades, ele não é capaz de me levantar. Me erguer, me colocar no novo padrão. Deu para entender quem é o sacerdote? Às vezes está dentro da gente, é uma personalidade que está dentro da gente, né? A mesma coisa o levita, olha. O levita também estava descendo, ver aquele lugar, tá certo? Lá da tribo de Levi, aqueles que faziam o aparato, né? Lá do templo, né? Do templo, eles que cuidavam dos apetrechos, entendeu? Então, toda essa vivência dentro da igreja, dentro dos templos, também não tinha prática nenhuma. Tudo bem? Quantas vezes nós falamos de Deus e de Jesus e não temos a prática? Não temos a prática. Tudo bem? Então ele passou adiante. Mas um samaritano que viajava, não estava descendo o samaritano, tá? Ele não estava descendo de Jerusalém para Jericó, não. Ele estava viajando, ó. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo o visto, foi tocado de compaixão. Então vamos lá para o samaritano. O samaritano, tá certo? É o melhor que nós temos de nós, que nós precisamos ativar. E o ativar do melhor que nós temos é feito por onde, Tarcísio? Pela prática, que é a caridade, que é a ação do amor. Fechado? Vou repetir de novo. Atenção, porque isso é muito interessante, para a gente colocar em prática. Tudo bem? Bora lá. O melhor de nós, qual é o melhor de nós? Tudo bem? O que nós temos de melhor? Nós temos a presença de Deus em nós, que são as nossas inteligências. Nós temos todas as virtudes, porque Deus está em nós, e Ele é o amor. Então nós temos o amor dentro de nós, nós temos todas as inteligências em nós, mas elas estão lá. O que me faz agir com elas? A caridade. Quando eu coloco essas forças em prática, eu exercito a caridade, que a caridade é a ação do amor. Então, quando eu exercito a caridade, eu sou capaz de me levantar das minhas dificuldades, gente. Dificuldade. Quem é que não tem? Quem é que não passa? Ah, então, agora dá para entender porque Jesus não disse eu te curei, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Entendeu? A parte que te cabe é ativar o que tu tem de melhor e entender que tu tem força para resolver as tuas dificuldades. Mas para isso tu tem que agir com caridade. Para entender. Vocês entenderam, gente? Entenderam? Está entendidozinho? Entendidozinho? Então,
Eu tenho uma dificuldade em casa, seja o que for, tá certo? Se eu usar a caridade, eu ativo minhas forças para resolver. A gente sempre ativa a caridade para resolver nossos problemas, muitas vezes não. A gente briga, machuca, tá certo? Fica em confronto, em vez de usar o que nós temos de melhor, que são nossas forças e as nossas virtudes, pelo exercício da caridade. Então, o samaritano é a prática da caridade. A caridade é entendida pelo mundo? Não, tá certo? Não, ainda não. Ainda não. Ok? Muitas vezes o mundo não sabe entender uma ação boa, tá certo? Ok? Uma ajuda. Exatamente. Para muita gente, às vezes, a caridade é só a parte da caridade material. Mas a grande caridade é exatamente essa que você tem que fazer com você. Desperte o seu samaritano, que é o seu eu divino, para que ele possa, a qualquer instante, a qualquer momento, lhe ajudar. Seja qual for a situação, acredite que você tem forças para mudar essa situação. Não esqueça disso. Pelo menos Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tudo bem, então? Okay? Por isso que o mestre querido, né, nesse barco maravilhoso da caridade, que é a fé, né, a fé transporta as montanhas. Então, com toda a tua dificuldade, tu é capaz de se transportar, de caminhar com elas sem se paralisar. Entendido aqui? Podemos botar em prática, então?